Vamos então, meus queridos, vamos terminar a nossa quinta-feira. Agora nós vamos para a nossa aulinha de português. Pegue o caderninho de português e o caderno de interpretação de texto, tá? Que vocês vão estar utilizando os dois cadernos, tanto de português quanto de produção de texto. Mas por enquanto vocês vão usar o livro. Já está com o grupo 3 aí em mãos? Vamos para a página 48? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar interpretação de texto aqui na página 48, atividade 94 e 95, interpretando uma lenda japonesa Pequetito. Vamos ver essa curiosidade aqui. Ó. O Japão é um país que fica no Oriente, muito distante do Brasil. O Oriente é o lado horizonte, onde o Sol aparece pela manhã, indicando a letra leste. O Oriente significa nascente. O Japão é chamado também de Terra do Sol Nascente. Observe o mapa mundi e veja como o Brasil está longe do Japão. Então, aqui nós temos a foto do mapa mundi, para vocês poderem se localizar. Ó. Aqui nós temos o nosso Brasil e aqui o Japão, tá? Tá bem longe, olhem. O Brasil é bem maior, hein, pessoal? Vendo só? Vamos lá para a página 49. A cultura dos japoneses, chinês e coreano, chamada de oriental, bastante diferente da nossa cultura. Para entender a cultura japonesa é interessante conhecê-la, aprendendo a respeitar as diferenças. Leia alguns dos costumes diferentes entre as duas culturas. Então vamos ver aí o que tem de diferente. Quando perdemos um ente querido, costumamos usar a cor preta para representar o luto. No Oriente, a cor usada para esse fim é a branca. Nossa escrita é formada por letras que juntas se tornam palavras. Os orientais usam ideogramas para representar palavras ou ideias. Vejamos exemplo no quadro a seguir. Aqui, tá vendo? Nós escrevemos seguindo a direção da esquerda para a direita. No Oriente, a escrita acontece da direita para a esquerda. Nosso calendário tem base no Sol. O dos orientais tem base da Lua. E aqui tem a fonte da onde isso foi disponibilizado, tá? O Brasil abriga a maior população japonesa fora do Japão. A chegada do povo japonês foi de extrema importância para a construção e desenvolvimento do nosso país. Dentre as diversas marcas que essa cultura trouxe para o Brasil, podemos citar uma culinária muito rica e saudável, a tecnologia agrícola, os esportes como karatê, judô e o mangá, nome dado a histórias em quadrinhos japonesa. Então, olha que legal, pessoal. Aqui nós temos o vocabulário, né? Ideograma, que são símbolos não fonéticos que representam um objeto ou uma ideia. E aí, depois disso, nós vamos agora fazer uma leitura, né? Para podermos fazer a interpretação sobre o Pequetito. Vamos lá. Número 1. A história que vamos conhecer agora é uma lenda da tradição japonesa. Fala de um menino que, com tão poucos recursos, enfrentou um ogro horrível, dono de um martelo mágico. Lutando somente com um hashi, esse menino corajoso salvou uma princesa, o que fez com que fosse idolatrado por todos. Então, o nome da lenda aqui do texto é Pequetito, tá? Então, nós vamos fazer a leitura por parágrafos, certo? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter 8 parágrafos, tá bom? Então, eu vou escolher 8 crianças para fazer a leitura comigo, tá bom? As que não forem agora, não tem problema. Essa criança vai depois, tá? Deixa eu anotar o nominho de todo mundo aqui. Assim eu não corro risco, né, de não falar ninguém até então. Deixa eu ver se eu tenho anotadinho aqui. Vou anotando, vou falando e vou anotando para saber
Quem foi assim eu não me perco, tá? Quem vai começar a ler comigo, então, vai ser a Larissa, tá bom, Lari? Vamos ler o primeiro parágrafo juntinho comigo. Vamos lá. E vocês vão acompanhando. Conta-se que há muito tempo havia um casal que, só depois de muito esperar e pedir aos deuses, conseguiu ter um filho. O menino nasceu com saúde e era bem bonito, mas nunca cresceu, e por isso recebeu o nome de Pequetito. Certo dia, desejando que seus pais tivessem uma vida mais digna, anunciou que desejava tentar a sorte na cidade. Ponto final. Agora o Antônio lê junto comigo. Antônio. Apesar da preocupação, seus pais lhe deram permissão de ir, uma vez que ele já havia atingido a maioridade. Para auxiliá-lo em sua jornada, deram-lhe como uma espada, uma agulha de costume, como uma bainha feita de palha. Como barco, uma tigela de arroz e um par de palitos como remo. Obrigada, Antônio. Agora vai ler comigo o Heitor, tá? Esse pequenino tinha tanta bravura que se aventurou em alto mar, navegando dentro de um shawen, remando com 2 rachis, até a capital do Japão, Tóquio, onde foi ter ao casarão de uma família que se encantou com ele e o convidou para morar lá. Muito bem, Heitor. Agora quem vai ler comigo vai ser o Nicolas Della Vecchia, tá? Um dia, Pequetito viajou com a filha de seus anfitriões, uma linda jovem que gostava muito dele. No caminho, o ogro horrível os atacou, dizendo que queria raptar a moça. Primeiro vai ter que lutar comigo, o corajoso rapaz explicou, mostrando sua espada, que era uma agulha. Ponto final. Obrigada, Nicolas. Agora a Rafinha vai ler comigo. O ogro riu, agarrou e, sem perda de tempo, o engoliu. Ponto final. Obrigada, Rafa. Agora quem vai ler comigo é a Marina. Lá no estômago do ogro, Pequetito o espetou tanto com sua agulha que o malvado papão o cuspiu fora. Muito obrigado, Marininha. Agora quem vai ler vai ser. Deixa eu ver quem não foi. O Matheus. Assim que se viu livre, o moço lhe furou os olhos com a agulha. O ogro gritou de dor e correu deixando cair um pequeno objeto de metal e um martelo mágico que realiza desejos. A jovem explicou. Então dê uma martelada para ver se me faz crescer, o rapaz falou. Muito obrigado. Agora quem vai ler comigo é o Nicolas Consone. Ela, receosa, assim o fez, com toda a força. Pequetito se transformou num alto e forte samurai. Os dois voltaram para a casa dela, logo se casaram e foram felizes para sempre. Ponto final. Muito obrigado, Nicolas. Aqui embaixo nós temos a fonte, ó, de onde foi tirado esse texto, essa lenda, tá? Aqui nós temos o vocabulário, ó. Chawan, tigela própria para servir Gohan, arroz ou undo, sopa. Hashi, varetas utilizadas como os talheres na cozinha oriental. Ogro, criatura imaginária assustadora, monstro, tá? Agora então, vamos para a página 52. Eu pedi para vocês pegarem o caderninho de vocês de classe. Vocês vão pegar o caderninho de classe, não vai precisar pôr a data, vocês já colocaram a data lá no caderninho de matemática. Então, o que, que vocês vão fazer no caderninho de português? Só escreve assim, ó, 23/7, tá? E aí vocês vão colocar página, né? Pode abreviar por assim, ó, página, tá?
52. E vocês vão copiar isso aqui, ó. Roda de conversa com os colegas e professor sobre. Só põe assim, ó. Roda de conversa, tá? E aí tem umas perguntas, ó. O que fez com que Pequitito vencesse o ogro, pessoal? Escreve a perguntinha aí e embaixo coloca a resposta. O que você acha que fez o Pequitito vencer o ogro? Segunda perguntinha. Em que o menino se transformou depois dessa experiência com o ogro? O que ele se transformou? Escreve. Próximo. O que a história nos ensina a contar a façanha de um menino tão pequeno? O que vocês acham que essa história trouxe de ensinamento para vocês? Coloca o que vocês acreditam. E a última pergunta. Você conhece alguma história parecida com a do Pequetito? Já ouviu falar do pequeno polegar? Sim ou não? Responde para mim. Pessoal, escreva a pergunta e embaixo você coloca a resposta, tá? Copie a pergunta, sim, porque é importante a cópia. Vocês precisam treinar a cópia aí. Então já vamos fazer esse treininho no caderninho aí de português, tá? Depois disso que vocês fizeram, pause o vídeo para fazer, para não juntar muita informação. Faça toda essa pergunta e resposta. Aí você volta aqui que nós vamos fazer a leitura do exercício número 3, tá? Vai lá fazer que eu espero vocês. O exercício número 3 fala assim, ó. Leia o resumo da história do Pequeno Polegar, de Charles Perrault, e conheça outra versão da história do Pequetito. Então vamos lá, o Pequeno Polegar. Então a Yasmin não leu o texto ainda, né, Yasmin? Vamos ler junto comigo então? Então vamos lá. O pobre lenhador tinha 7 filhos e o caçula era tão pequenino que o chamava de Pequeno Polegar. Ganhou o apelido quando nasceu, pois tinha o tamanho de um dedo da mão. Por ser minúsculo e muito quieto, tornou-se um bode expiatório de tudo de ruim que acontecia em sua casa. Mas, apesar de falar pouco, Polegar ouvia atentamente o que se passava ao redor e era o mais inteligente e esperto dos 7 irmãos. Ponto final. Agora vai ler comigo a Nicole. Como a Europa passava por um período de muita fome, o pai decidiu abandonar os filhos na floresta. Depois de muito andar, as crianças avistaram um lindo castelo e para lá se dirigiram em busca de abrigo e de alimento. Um ogro malvado que ali residia resolveu que iria devorá-los. Ponto final. Agora, Gabi, lê você comigo. Com muita esperteza, Polegar conseguiu trapacear o malvado enquanto ele dormia, e calçando as botas encantadas do ogro, pôde finalmente demonstrar seu valor enquanto ajudava seus irmãos a voltarem para casa. Muito obrigada para todos vocês que me ajudaram a leitura aí, tá? Aqui embaixo nós temos aqui a fonte, de onde essa história, de uma forma reduzida, foi trazida aqui para vocês, tá? Depois disso, vamos para a página 53. Ela fala assim: nas duas histórias, há um elemento do texto que também é nome da personagem principal. Esse elemento é, pessoal, então vamos ver, nós temos duas histórias aqui, né? A primeira história foi do Pequetito e a segunda história foi do Pequeno Polegar, tá? E aí nós temos aqui a pergunta que fala o seguinte: nas duas histórias há um elemento do texto que também é o nome da personagem principal. Que elemento é esse? Então, lá nos dois textos, pessoal, qual das partes do texto que é o nome dos personagens principais? É a fonte? É o título? É o nome do autor ou o nome do ogro? Qual parte do texto que leva o nome dos personagens principais da história? Faça essa comparação e faça um círculo naquela que você acredita que está correta, tá? 5.
Observe o quadro, preencha de acordo com as informações referentes à história lida. Então vamos lá. Nós temos aqui, né, o título da história, do Pequetito, Pequeno Polegar. Então, primeiro você vai fazer do Pequetito, depois você preenche do Pequeno Polegar, tá? Então vamos lá, da história do Pequetito. Qual que era o personagem principal e as suas características? Então, lá da história do Pequetito, quem era o personagem principal? Qual era a característica dele? Como ele era? Escreve aqui. Quais eram os outros personagens da história do Pequetito? Escreve aqui. Onde se passa o grande conflito da história do Pequetito? Onde que acontece essa história? Escreve aqui. Qual que era o objeto mágico? Qual que foi o desfecho da história? Qual que foi o final da história do Pequetito? Agora você vai fazer a mesma coisa com a história do Pequeno Polegar. Colocar qual que era o personagem principal e a sua característica, quais eram os outros personagens, onde que aconteceu, né? O conflito da história, né? Qual que era o objeto mágico e qual que foi o desfecho final da história. Faça essa comparação, tá? Primeiro faça de uma, depois faça da outra, certinho? Depois disso, você vai fazer o seguinte: circule os objetos usados por Pequetito em sua jornada. O que o Pequetito usou, pessoal, quando ele foi fazer toda a jornada dele, quando ele saiu lá da casa dos pais? Usou um barco, uma espada, usou as pás de remo, usou uma agulha, usou o potinho lá de arroz, de sopa, usou o hashi. O que ele usou? Faça um círculo. Vou ajudar vocês. Ele usou 3 objetos, tá? Quem está na dúvida tem que ler de novo lá, porque alguma parte do texto às vezes não entendeu. 7. Considere os exercícios realizados em sala sobre as características do personagem da história Pequetito e o Pequeno Polegar. Desenhe como você imagina essas características. Então você vai imaginar como é o Pequetito. Desenhe aqui. Como é o Pequeno Polegar? Desenhe aqui, tá? De acordo com o que você escreveu, as características dele, como ele é, faça o desenho dos dois e, lógico, escreva quem é embaixo para eu saber, tá? Então, é isso no nosso livro, né? Depois do nosso livro, vocês vão pegar o quê? O caderninho de interpretação e produção de texto, tá? Já pega o caderninho de interpretação, de produção. Hoje é quinta-feira, né? Dia de nós treinarmos. Semana passada teve prova, não fez o treininho, então vamos fazer hoje. Olha aqui que eu trouxe, ó. Dica para a produção de texto. Nunca se esqueça do título. No início você pode usar quando, onde, quem. Também pode usar há muito tempo atrás, quando você vai começar a história, tá? Em um lugar muito distante. Um guerreiro corajoso. Certo dia, na Praça das Flores, uma linda menina. Então, são sugestões como que você pode começar uma história, tá? No meio da história, o que aconteceu? De repente, quando, neste momento, em seguida, então, a partir daí. Então, isso tudo você pode usar quando você está no meio da história, tá? E lá no final da história, como que eu posso terminar? Foi então, portanto, finalmente, por isso, por fim, assim, tá? E substitua a palavrinha aí no texto por então, por isso e logo, tá? São diquinhas aí para poder ajudar vocês. Então, vocês já estão aí com a folhinha da produção de texto, tá bom? Quem não tiver também pode copiar sem problema nenhum. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma produção de texto. Na verdade, vocês vão completar. Porque essa produção ela já começou. Ela já tem um título. Qual que é o título? Ó, a boneca falante. Ela já tem um começo. Então, você tem que dar continuidade, fazer o meio e fazer o fim, tá? Vamos ver qual que é o começo, ó. No mundo dos brinquedos havia uma boneca que escondia um segredo. Ela sabia falar. Certa vez, o que aconteceu? Imagina, escreve aí para mim.
Depois que você imaginou o que aconteceu, vem essa parte, ó. Todos a chamavam de... Qual era o nome dela? Escreve aqui. Ela era... Como ela era? Descreve ela aqui. Até que um dia... O que aconteceu um dia? Escreve aqui. E finalmente todos... Qual que foi o final da história da boneca? Escreve aqui. Bem legal, hein, pessoal? Conto com vocês. Terminando lá a produção de texto, o que vocês vão fazer? Uma interpretação. Essa interpretação vai ser de uma forma diferente, tá? Vocês vão soltar a imaginação aí com aquela historinha da boneca que vocês acabaram de construir, tá? De acordo com a sua imaginação, você vai criar as respostas agora dessa interpretação aqui. Vamos lá? Primeira pergunta. De que material era feita a boneca? Pessoal, sua boneca, de que material ela era feita? Imagina, escreve aqui. No mundo dos brinquedos, será que havia mais alguém falante? Será, pessoal? Escreve aqui. Quais brinquedos, além da boneca falante, existiam no mundo dos brinquedos? Vocês colocaram lá. Ó. Existia mais brinquedos? Será? Escreve aqui se existia. Certo dia, o mundo dos brinquedos se uniu ao mundo das crianças. Como você imagina que esse acontecimento? E aí, pessoal? O que aconteceu quando se uniu o mundo dos brinquedos com o mundo das crianças? Escreve aqui. É a sua imaginação que vai dar a resposta correta, tá? A boneca falante, muito curiosa, quando conheceu sua criança, fez muitas perguntas. Crie uma frase interrogativa que na sua imaginação a boneca fez a criança. Então vai ser na interrogativa, vai ser uma pergunta. Qual foi a perguntinha que a boneca fez para a criança? As crianças impressionadas fizeram muitas exclamações quando viram a boneca do texto. Crie uma frase exclamativa. O que você acha que as crianças responderam numa forma exclamativa depois que viu a boneca lá? Escreve uma frase para mim. E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui por hoje. Finalizamos a nossa aula, finalizamos a nossa atividade. Já já nós vamos fazer o nosso encontro ao vivo. Vamos estar juntinhos e amanhã é dia da nossa correção, tá? Então, ó, beijinho e até já já no nosso encontro ao vivo. Estou esperando vocês. Tchau!